O jeito fácil de se dar mal. Abra a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15. O versículo que destaquei é o versículo de número 4, que é uma parábola conhecidíssima demais para nós, muito conhecida, que é a parábola na verdade não é uma parábola, Jesus é uma ilustração que Jesus está usando, mas muitos falam que a parábola é apresentada como uma parábola da ovelha perdida, dos pastores e ovelhas, parábola da ovelha perdida, mas é uma parábola, né? Muito bem, irmãos, olhe para este texto de Lucas capítulo 15, atente para o versículo de número 4, mas deixe a sua Bíblia aberta aí, porque eu vou precisar de que você olhe para essa parábola, olhe para mim e preste atenção o que Deus quer falar conosco nessa noite. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás das ovelhas perdidas até encontrá-la? Chechel, conforme a gente combinou, eram 100 ovelhas, não, brincadeira, pelo amor de Deus, você está doido? Você quer que o povo vá embora? Ele já ia puxar ali, irmãos. Vamos zoar então, vamos lá. Que a amante cuidou, porém numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e ao redil voltou. Vamos aplaudir o Senhor, queridos. Deixa, tá bom. Irmãos, é uma pergunta muito interessante. E o que essa pergunta tem a ver com o jeito fácil de se dar mal? Jesus estava ali fazendo, essa parábola é a parábola que Jesus conta por conta da censura que ele sofreu pelos religiosos, pelos fariseus da sua época, porque ele estava se assentando com aqueles que eles consideravam os piores. Jesus então recebe os pecadores, come com eles. E por que ele é censurado, irmãos? Por conta da importância que é essa, que a gente perde um pouco, de sentarmos com pessoas e para nós não tem muito o valor profundo que era para aqueles homens vendo Jesus fazendo aquilo. Comer junto para um judeu era uma honra. A gente faz isso, a gente honra pessoas ao convidá-las, mas era uma coisa mais profunda para ele. É como se fosse uma oferta de paz, uma declaração de confiança. Eu confio em você, eu quero ter relacionamentos contigo. Era momentos de troca, de perdão. Eles convidavam pessoas para fazer concertos de relacionamentos. Compartilhar uma refeição na cabeça daqueles que estavam assistindo Jesus fazer aquilo, é compartilhar a vida. E Jesus fazia isso, Jesus era a vida. Por isso é que ele foi censurado. Essa prática maravilhosa de Jesus, de pegarem os piores para fazerem deles os melhores. Jesus fazia isso. E por que ele foi censurado? Olhe para o versículo de número 1 do capítulo 15. Todos os publicanos e pecadores estavam reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei criticavam. Este homem recebe pecadores, essa que é legal, e come com eles. Tem coragem, né? Então Jesus contou esta parábola. Aí ele conta a parábola das 100 ovelhas e das 99 ovelhas de uma que se perdeu. E eu quero que você fixe seus olhos nessa parábola. E eu queria que você entendesse assim, o que faz, por que o título dessa mensagem, o que o título dessa mensagem tem a ver com o jeito fácil de se dar mal. Irmãos, um jeito fácil de se dar mal começa alcançando as pessoas. Olha aqui para mim, porque tem os religiosamente identificados com eles, que são os pastores, os líderes, mas o crente precisa se identificar aqui. Uma pessoa salva por Jesus Cristo,
o Senhor de bate-pronto já te coloca num papel de servir pessoas, como um pastor precisa servir as suas ovelhas. Então, essa parábola, não é, eu poderia estar falando só para um grupo de pastores religiosamente reconhecidos como pastores, mas essa parábola é para nós, porque Jesus está falando para um grupo enorme de pessoas. Qual de vocês, que se acontecesse isso contigo, você não faria exatamente isso? E sabe um jeito facinho dessas pessoas responsabilizadas por Jesus se darem mal? É pararem de cumprir o seu papel de ser um vaso, um instrumento de bênção para servir pessoas que Jesus está salvando, que Jesus está buscando. O pastor aqui, eu quero pensar com vocês, por que será que esse pastor perdeu aquela ovelha? O que causa a perda de ovelhas? O que causa será? O descuido. Muitas vezes, queridos, nós descuidamos, nós ficamos assim, não sabendo usar as palavras certas, não sabendo usar o tom certo, o descuido no falar, a preocupação que eu tenho com tantos afazeres, que você acaba se esquecendo de dar atenção para algumas pessoas importantes na sua vida. E a ovelha para um pastor na época de Jesus era uma preciosidade. Por isso é que ele usa essa parábola. Sabe uma coisa que o pastor tinha que fazer várias vezes no dia? Contar. Porque as ovelhas andavam em lugares muito perigosos. O pastor, é uma prática dos pastores de ovelha, da parábola que Jesus está contando, do contexto histórico, de contar, de ver. Você já parou para dar uma contada depois desse pandemia, e essa pandemia está acabando devagarzinho, a gente já está sendo liberado aí, o governador já nos liberou dos usos da máscara, a gente vai nessa direção aí, não sabemos como que vai ficar aqui na nossa cidade, não sei qual das leis nós vamos obedecer, mas tudo bem, não quero falar sobre isso. Mas você já parou para contar, está faltando alguém que fazia parte da sua vida, e você de repente está faltando? Essa era uma das responsabilidades que o pastor tinha, de contar várias vezes. O descuido do pastor algumas vezes, ele passa também pela questão de ficar tão preocupado consigo mesmo, que acaba esquecendo do seu papel de ser um instrumento na mão de Deus. Isso é apenas alguns detalhes que faz com que uma ovelha possa ser perdida. Mas uma coisa que me chama a atenção, que eu queria chamar a atenção, não agora para o indivíduo, mas para o rebanho que ele cuidava. O que faz um rebanho cuidado por um pastor? Qual é o jeito de um rebanho cuidado, que tem que receber cuidados de um pastor, se dar mal? Eu achei um texto em Ezequiel muito constrangedor para nós, como família, como rebanho, como igreja. Coisas que acontecem, que não deveria acontecer, mas acontece conosco. Abra a tua Bíblia em Ezequiel capítulo 34, por favor. É fácil achar o livro de Ezequiel, que ele é um dos grandões do Antigo Testamento, logo depois de Salmo. Então, se você for ali, você vai achar rapidinho. Ezequiel capítulo 34. Olhe comigo para o versículo 20 e 21. Quando o rebanho começa a ter problemas no meio dele, e há essa prática aqui, ó. Por isso assim diz o Senhor a eles: vejam, eu mesmo julgarei entre ovelhas e ovelhas, a ovelha gorda e a ovelha magra, pois vocês forçaram a passagem com o corpo, e com o ombro, empurrando todas as ovelhas fracas, com os chifres, até expulsá-las. Problema no meio do rebanho. Problemas quando nós
começamos a realmente deixar bem claro o quanto pessoas no nosso meio não são pessoas bem-vindas para mim. Problemas dentro do rebanho, problemas de maledicência, problema de falta de amor, problema de falta de cuidado, problema de olhar em volta e ver quem está faltando. E Ezequiel, o capítulo 34 de Ezequiel é um capítulo muito forte, que atinge pastores e ovelhas, mas eu separei aqui só as ovelhas, porque quando o rebanho, irmãos, está forçando ovelhas a se perderem. Mas o ponto que eu quero chegar é porque todos nós somos na ovelha. Qual é o jeito fácil de uma ovelha se dar mal? Olha aqui para mim. Diante de Deus e pensando em Cristo como nosso supremo pastor, todos nós somos ovelhas. Depois, nas estruturas humanas, baixa só um pouquinho o seu volume. Nas estruturas humanas, a gente tem esses papéis realizados por pastores, por bispos, por pastoras, por presbíteros, por líderes, não é? Mas, queridos, eu quero falar diretamente para que você pense em você como a ovelha agora. Qual o jeito fácil de uma ovelha se dar mal? O que fez aquela ovelha que estava no grupo das 100 se perder? Irmãos, uma das coisas é a despeito da vontade da ovelha. Ela pode estar doente, ela pode estar com uma doença, ela pode estar com depressão, ela pode estar com uma surdez espiritual, ela pode estar com dificuldades mesmo, que é a despeito da vontade dela. Tem uma coisa no Salmo 23 que é muito lindo, que tem a ver com o porquê que aquela passagem fala assim, unge a minha cabeça com óleo. Eu vi umas coisas lindas sobre isso. O pastor passava óleo na cabeça da ovelha, derramava óleo na cabeça de todas as ovelhas, para espantar os insetos, moscas, que se alojavam em suas narinas e em seus ouvidos, ali depositavam os seus ovos, esses ovos viravam larva, adentrava pelos ouvidos ou pelas narinas, e ia até o cérebro, provocando uma doença na ovelha, que deixava ela desnorteada. Pastores viam ovelhas dando pancadas em árvores e tal, porque a dor na cabeça dela é tão grande, que ela se perde. Então, eu achei isso lindo, essa questão de ungir a minha cabeça com óleo, né? O Salmo 23 é o Davi falando sobre o papel do bom pastor. Então, era por isso que os pastores ungiam a cabeça das ovelhas com óleo, era um repelente das moscas. Eu achei demais isso. Então a ovelha pode adoecer, e a despeito dela, ela ficar perdida, e o rebanho ir embora, sem perceber. O pastor não contou, não sentiu falta, e por um tempo, ele demorou para contar, e por um tempo, essa ovelha se perdeu. Talvez você esteja assim, ou talvez você vai ser incomodado pelo Espírito Santo de Deus, e fala assim, puxa, tem alguém assim, tem alguém que não está tendo forças, tem alguém que não está conseguindo. E a ovelha, quando era atacada por essas moscas, ela não se alimentava direito, porque ela tinha que ficar, ela perdia a atenção dos cuidados do pastor. O que mais faz uma ovelha se perder? O seu próprio desejo de querer ir atrás de pastos diferentes. Olha aqui para mim, porque isso aqui é muito forte. Se você não esquecer disso que o pastor vai dizer, existe um comportamento nosso que precisa ser mudado, e a estrutura da igreja precisa ser mudada, para que muitos parem com isso. E é o que a gente vai tentar fazer aqui, irmãos, que é o comportamento do consumista na igreja, a ovelha consumista. O que é a ovelha consumista?
ela quer saber o que esse rebanho tem para mim. O que essa igreja tem para mim? Aí você procura se relacionar com a igreja como um consumidor. E aí, líderes, pastores, faz de tudo para atender o seu consumismo. E quando alguma coisa não atende à sua expectativa, você vai embora, você se isola, você não quer mais ir para a igreja. Isso precisa ser vencido dentro de você. Mas a igreja precisa te ajudar, sabe por quê? Porque qual que é o ideal da ovelha produtora? Qual é a máxima da ovelha consumista? O que este rebanho tem para mim? Esse é o máximo. Como é que é a música daqui? Como é que é a mensagem daqui? Como que é a ovelha produtora? O que eu posso fazer por este rebanho? Irmãos, sabe por que eu falo que a igreja precisa se preparar para isso? Porque a gente não ajuda muitas pessoas a serem produtivas na igreja, e queremos consertar esse erro. Esse erro não está só, você falar, até que eu queria, mas eu não canto, eu não toco, eu não danço, eu não sei trabalhar com criança, aí você fala, até que eu queria. A igreja, a estrutura da igreja, a estrutura do rebanho, precisa deixar bem claro que todos é importante, que existe algo para ser feito na igreja a despeito da estrutura dela. Então olha, eu quero que o Espírito Santo te incomode. Fala assim, eu não quero ser mais uma ovelha consumista, eu quero ser uma ovelha produtora. Qual é a máxima do consumismo? O que essa igreja tem, o que esse rebanho tem para me oferecer? Qual que é a máxima da ovelha produtora? O que eu posso produzir, o que eu posso fazer por este rebanho? A ovelha muitas vezes, irmãos, quer se isolar. Gente, ficar sozinho algum tempo é até bom, mas essa semana nós tivemos uma reunião que eu fiquei muito preocupado com um dado de como as pessoas, foi até a irmã Keile Cristina, esposa do André, mãe do Arthur, mãe da Duda e mãe do Luiz. Vixe, você tem um monte de filho, hein, Keile? Pelo amor de Deus. Ainda cuida do André ainda, esse ministro de busca abençoado. Gente do céu, tem gente, e depois você fica reclamando da sua... Aquele falou assim na nossa reunião, gente, a gente aprendeu como ficar em casa, agora a gente ficou muito, falando sobre ela, eu falei, sabe o que é isso mesmo? É um perigo se isolar. A Bíblia vai dizer em Provérbios 18:1, que o solitário busca o seu próprio interesse, e se levanta contra a sabedoria. Irmãos, a verdadeira sabedoria, irmãos, nós precisamos nos ajuntarmos. É por isso que o escritor de Hebreus vai falar assim, ó, não pare de congregar. Olha, desperte pessoas que se acomodaram nessa pandemia, fale com elas. Você precisa, ó, você que está me assistindo pela internet e entrou nessa de ficar agora acompanhando a igreja pela internet, você precisa voltar para o rebanho. Irmãos, querer isolar é uma possibilidade, mas é muito perigosa. Agora, uma das coisas piores, a ovelha pode ter caído na estratégia do lobo, de um lobo. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo vai dar um aviso para os líderes da igreja ali de Éfeso, no capítulo 20, versículo 29, ele diz assim, ó, sei que depois da minha partida, Atos 20, 29, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Talvez a ovelha esteja sendo, vítima de uma estratégia do inimigo, de uma estratégia do lobo, que é o símbolo de Satanás, ou dos seus enviados. O isolar-se nos expõe a esses lobos, o querer não participar, o desânimo nos expõe a esses lobos, nos faz presas fáceis. Então, querido, o jeito fácil de uma ovelha se dar mal é
se você estiver doente, procure ajuda. Procure ajuda. Se você está querendo se isolar, vença isso. Se você está desanimado, procure ajuda. Se você sente que você está sendo vítima de uma estratégia de lobo, clame ao Senhor. Mas nós precisamos entrar em um processo de chamar a responsabilidade para cada um, para que isso funcione. Por quê? Porque agora eu quero falar do jeito certo, do jeito fácil, de se dar bem. Primeiro, do pastor. E de você que o Espírito Santo vai te incomodar, falar, ó, você tem um papel de pastor na vida de algumas pessoas. Você tem esse papel. Qual é o jeito fácil, olhando para o texto, eu quero que vocês voltem a sua atenção para Lucas 15. Qual é o jeito fácil do pastor se dar bem? Primeiro, conte. Conta, gente. Quem está fazendo falta na sua vida? Quem está fazendo? Tem alguém que você deixou? Relembre de pessoas que você tinha um relacionamento saudável. Conte. E depois, olha aqui para mim que isso é muito importante para mim. E eu quero que seja para você. Tenha coragem. Acredite que as 99 se vira. Quando eu olho para a atitude desse pastor, ele está deixando bem claro assim, ó, o grupo se protege. Juntos, nós somos fortes. Isolados, nós somos presa. Aquele pastor teve a coragem de deixar as 99. Foi isso que Cristo fez para nós. Ele deixou tudo que ele tinha para vir em busca de você. Sabe o jeito do pastor se dar bem? Isso aqui é importante para mim e para todos nós. A Bíblia vai falar nessa parábola que ele buscou encontrar a ovelha até achá-la, até ter êxito na sua missão. Não foi no primeiro ocupado do celular, não foi no primeiro não estar em casa, não, a Bíblia é lindo isso, que fala assim, ó, quando você olha para o texto, fala assim, ó, e ele procurou, olhe por favor, com o texto aí, e quando a encontra, coloca lá, a Bíblia vai dizer assim, ó, qual de vocês, que perdendo uma ovelha, versículo 4, deixa as 99 no campo, e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? Perseverança, não desista do outro, não desista. Eu estou muito empolgado com aquilo que Deus vai fazer com esta igreja, quando nós realmente nos posicionarmos para cumprir a missão que nós estamos aqui. Então buscar um ao outro, até encontrar. Não desista não pare, não desista. O jeito fácil do pastor se dar bem também é quando encontra fazer o certo. O que esse pastor fez, irmãos? Olha que lindo o texto diz. E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Gente, está na hora de carregar as pessoas. A pessoa não está precisando da sua crítica, não está pensando no Deus não te disse. É terrível ouvir isso, né? Bem que eu falei para você. Não. Esse pastor faz o papel que as pessoas estão precisando, de serem carregadas. Precisa se predispor a, depois que encontrar, carregar até o aprisco, levá-la para casa. Aí vem outro detalhe que eu acho lindo, e que isso tem tudo a ver com uma predisposição nossa. Vai para casa, e ao chegar reúne os seus amigos, vizinhos e diz, alegre-se comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Ele busca até encontrar, ele encontra e leva, mas ele faz isso com alegria, sem raiva, sem mágoa, sem tomado pela decepção, uma satisfação. Ele fica muito feliz quando ele tem primeiro uma satisfação solitária, né? Quando ele encontra a ovelha, ele fica alegre, mas depois ele compartilha essa alegria. Fazer isso até fazer esse trabalho com alegria, sem raiva, sem mágoa, limpando o seu coração.
Porque a gente, como a gente é gente, sabia? Porque o nosso primeiro desejo é já deu, eu vou falar umas verdades para ele. Vou falar umas verdades, ela está precisando ouvir umas verdades. Pastor, o senhor precisa ir lá e falar umas verdades. Aí eu vou lá. Fala, você está precisando de alguma coisa? Liga para o Rock. Gente, e o jeito fácil da ovelha se dar bem? Preste atenção. Deixa o pastor cuidar de você. Deixa ser carregada. Deixa que ele trate das feridas. Tem que deixar. Não dá para mexer com alguém que não está querendo. Deixa tirar os carrapichos. Aquela ovelha, ao ser encontrada, ela deixa o pastor agir. Ela quer ajuda e ela deixa ser ajudada. Deixa ungir, passar o repelente, ungir a sua cabeça com óleo, para os mosquitos não botar ovos nas suas narinas, nos seus ouvidos, para Satanás não deixar você surdo, não deixar você enfermo. Você está sem forças, então deixe. Como a ovelha vai se dar bem? Deixando, pedindo ajuda, clamando, balindo. O que é balindo? Balindo é o jeito certo de falar o que a ovelha faz. Olha, mas é uma frescura da língua portuguesa que eu acho interessante. O cabrito berra, a ovelha bale. Vai tomar banho, velho. Mas é o jeito certo. E eu sou excelente no meu vernáculo. Eu falo certinho, mas que eu estava com vontade de falar berrar, berra, irmão. A ovelha, o jeito certo da ovelha se dar bem, irmãos, é deixar Deus cuidar dela e com os instrumentos que Ele está fazendo uso para te abençoar. Deixar-se. Vencer o medo. Sentir vontade de novo de ser um produtor. O que eu posso fazer? Aí, queridos, vem uma realidade que eu quero que nós tomemos posse dela sim, do que é a alegria de Deus com os anjos, e essa alegria precisa contagiar a igreja. Sabe por quê? O Senhor vai nos incomodar com a importância que as pessoas têm. Sabe uma coisa que me chama muita atenção? É a importância do aqui, de como uma ovelha é importante, de como uma pessoa é importante. O problema do grupo grande é que ele começa a olhar só para o volume e não olha para o indivíduo. Mas para Deus, esta ovelha é importante, e precisa haver então essa vibração nossa, de quando o Senhor começar a deixar nos ajuntar de novo, a gente se desarmar, não querer dar chifradas, nem marradas, que é o que a ovelha faz, né? Com a sua cabeça, e empurrar ninguém, mas agregar. A Bíblia vai terminar esta parábola com uma coisa que é muito peculiar a essa igreja. A Bíblia vai dizer assim, versículo 7, eu digo que da mesma forma haverá alegria no céu, por um pecador que se arrepende, pela ovelha que volta, do que pelas 99 justos que não precisam se arrepender. Olha que doideira, irmãos. O Senhor está querendo fazer uma festa no meio de nós, mas a pessoa não está aqui ainda. Quem está distante há muito tempo, quem está magoado, eu queria dizer uma coisa para você, que talvez esteja vivendo esta realidade aqui, de você estar conosco aqui, porque você está magoado com a sua igreja, com o seu pastor, com o seu líder. Você é muito bem-vindo aqui,
Mas essa coisa precisa consertar, sabe? Você ficar com essa mágoa, aí daqui a pouco, essa performance, você vai te anestesiando, e você não faz o que é preciso, que é liberar perdão, que é honrar seu pastor, seus líderes, que é ter paz no coração. Eu quero que você fique aqui conosco, mas eu quero que você venha assim, ó, sem nenhuma mágoa. Ah não, vou ficar aqui. Mas conserte isso. De repente, Deus vai deixar bem claro que você precisa produzir lá. Fala assim, puxa vida, ainda bem que o pastor falou isso. Eu estava para abandonar-me. Talvez você não esteja aqui, talvez você esteja me vendo pela internet. Volte. E você que não está aqui, e você está chateado conosco, talvez você seja dono do Chevette vermelho. Gente, eu magoei o cara do Chevette vermelho, e não teve jeito. Vocês lembram do Chevette vermelho? Lembra, Marcelo? Gente, olha a besteira que eu fiz. Eu recebi um bilhetinho aqui, gente. Perdão, você do Chevette vermelho. Eu recebi um bilhetinho aqui, ó. Chevette vermelho, placa NBC 3482. Em vez de eu falar isso, eu peguei e falei assim, Chevette vermelho? Esse carro ainda existe? Gente, o carro ficou ali no portão da igreja uma semana. A gente teve que sair pelo fundo, que o cara não teve coragem de vir aqui. Não, brincadeira, isso não aconteceu não. Mas essa pisada na bola eu dei. Graças a Deus, o dono do Chevette vermelho não estava na igreja. Mas você pode ter sido vítima de uma palavra que não foi muito colocada. Talvez a pessoa não foi feliz. Você está chateado, você está magoado, você está magoada. Acerte isso diante do Senhor. Por quê? Quando nós os homens falhamos, isso aqui é fundamental para a gente orar. Quando nós os homens, mulheres de Deus, falhamos e não cumprimos o nosso papel, Jesus, o Supremo Pastor, não vai falhar com você. Vamos aplaudi-lo por isso? Quando a igreja local falha com você, a igreja sobrenatural não falha com você. O Senhor vai arranjar uma forma de te achar. Vamos ficar em pé, gente, por favor. Eu quero falar com todos agora nesse momento, especificamente. Primeiro, quero falar para os pastores e pastoras, que o Espírito Santo vai te incomodar, e não são só os oficiais dessa igreja. Nós temos aqui líderes, LTs, nós temos líderes de ministério, mas o Espírito vai incomodar pessoas que cuidam de pessoas aqui, que sabe que Deus está querendo te usar. Fique sensível a que o Espírito Santo vai fazer com você, para você achar ovelhas que estão perdidas. Eu quero falar para o rebanho: vamos parar de ser chatos, vamos parar de ser mal educado com as pessoas, vamos parar de dar ombradas, vamos parar de evidenciar a minha insatisfação pessoal. Olhe para as pessoas e saiba, Jesus ama essa pessoa, apesar dos defeitos que eu vejo nela. Eu quero falar para você, ovelha, agora. Deixa Deus cuidar. Aceite ajuda. Aceita ser cuidado. Deus vai usar pessoas para tirar alguns carrapichos seus, algumas feridas. Ele vai levar pessoas que têm remédio para colocar na sua ferida, óleo para colocar na sua cabeça, para os mosquitos, os demônios, Satanás, não penetrar mais na sua mente e fazer esse estrago, te confundir. O certo é, irmãos, que o Espírito Santo de Deus vai incomodar a todos. Você
que precisa cuidar, o rebanho que precisa se comportar direito. Gente, a gente precisa se comportar direito como igreja. E você que está ferido, machucado, machucada, deixa, relaxa assim, ó. Deus vai cuidar de você, vai usar pessoas, vai restaurar amizades. Volte para a sua igreja. Volte para a sua igreja. Com esta oração, eu quero ser um produtor. O que eu posso fazer? Cada um de nós, queridos, temos o lado de pastor, o lado de rebanho e o lado de ovelha. E sabe o que Deus quer fazer? Consertar a gente para ter uma festona no céu assim, os anjos, uhul, glória a Deus, e Deus também, uhul, glória a eu. Deus só vai poder falar glória a eu. Gente, vamos louvar a Deus agora.